Existe mesmo um rosto em Marte? Este é o olho de Deus? Por que há um hexágono gigante em Saturno? Quando vi essas fotos pela primeira vez, eu pensei, mas como isso é possível? Por que os astrônomos estão explodindo coisas? E por que uma das luas de Saturno lembra uma nave de guerra nas estrelas? Parece exatamente com a Estrela da Morte. Os formatos estranhos do universo poderiam agora desvendar mistérios que assombram a humanidade desde a antiguidade? Antigos mistérios obscurecidos nas sombras do tempo. Poderão eles agora ser finalmente resolvidos observando-se os céus? A verdade está lá em cima, escondida entre as estrelas em um lugar que chamamos de... O Universo. Mistérios revelados. De todas as maravilhas no céu antigo, talvez nada desconcertou mais a humanidade do que a Lua. Mas o que poderia explicar o rosto que aparece em sua superfície prateada? Era um espírito mágico ou um dos muitos deuses governando os céus? Alguns dizem que o rosto pertence a Caim, o andarilho, filho de Adão e Eva, condenado a circundar a terra interminavelmente por matar seu irmão Abel. Outros cientistas enxergaram de forma diferente. O homem na Lua é apenas um homem para nós. Em outras culturas, por exemplo, nas culturas asiáticas orientais, muitas pessoas veem outras formas ou outros rostos. Nas culturas asiáticas orientais, pensava-se que os coelhos moravam na Lua. Então, o homem na Lua é, na verdade, um coelho. Por que esta anomalia misteriosa tem essa aparência? Há uma resposta na ciência? As partes escuras são fluxos de lava antigos que são razoavelmente planas. E as partes claras são áreas mais montanhosas, onde existem muitas crateras e elas refletem mais a luz do Sol. Mas o que os antigos pensavam sobre as outras imperfeições na esfera celeste? Uma estrela que repentinamente brilhava ou um cometa que aparecia para atravessar o espaço? A invenção do telescópio há 400 anos apenas aprofundou os mistérios, revelando formas estranhas em todo lugar. Quando olhamos para o universo e vemos formas em estrelas distantes ou em outros objetos astronômicos, o que estamos realmente olhando é a física como escultora. Porque quanto mais detalhes obtemos, mais podemos aprender sobre o formato desse objeto. Mais detalhado podemos fazer nosso modelo de como ele se formou. Para cada forma estranha que vemos, seu formato é o último capítulo nos eventos por vezes violentos e normalmente dramáticos que parecem falar conosco com uma história. Este poderia ser o olho de Deus? 700 anos-luz de distância, a imagem assombrosa aparece em variações surpreendentes quando os telescópios modernos fotografam seus detalhes em diferentes comprimentos de onda de luz. Realmente parece um olho encarando você do espaço. E se essa esfera celeste é o lar de vários deuses ou de um único Deus, bom, nossa, talvez este seja o olho de Deus. Para nossos antepassados, as estrelas eram grandes mistérios. Do que elas eram feitas? Qual era seu objetivo? Naqueles tempos antigos, a visão do céu noturno é que você tinha todos esses objetos brilhantes, as estrelas, os planetas, como objetos imutáveis e perpétuos. O formato estranho que enxergamos como um olho prova que as estrelas não são imutáveis e perpétuas. Como os humanos, elas têm expectativa de vida limitada. Essa é uma estrela comum em seu processo de morte, ejetando gentilmente sua atmosfera para o espaço. O resto da estrela, o seu núcleo,
é tão altamente energético que está emitindo radiação suficiente para iluminar esse gás no espaço, quase como um tubo fluorescente. Quando descoberto pelo telescópio em 1820, o olho de Deus aparecia apenas como uma forma circular indistinta, similar ao formato dos planetas. Os astrônomos o chamaram, e outros objetos assim, de nebulosas planetárias. Os astrofísicos de hoje chamam de nebulosa Helix. Costumavam pensar que a nebulosa Helix fosse uma espiral no espaço. E nós vemos dessa forma, então tem essa aparência. Estudos mais recentes, porém, revelam um formato diferente escondido no objeto dramático. Por fim, observações modernas nos mostram que a nebulosa Helix, na verdade, tem 2 anéis que se cruzam. Se pudéssemos voar ao redor dele, o olho de Deus se transforma repentinamente em algo dramaticamente diferente. Aproximadamente 3.000 nebulosas planetárias, como o olho de Deus, são conhecidas em nossa galáxia. Elas surgem em uma mistura caleidoscópica de formas estranhas, cada uma de forma diferente, quando uma estrela moribunda dá seu último suspiro. Existe a nebulosa Olho de Gato. Existe a nebulosa Fatia de Limão. E a nebulosa Coruja. Uma das minhas favoritas é a nebulosa Esquimó, porque realmente parece que tem um rosto lá cercado por um capuz para mantê-lo aquecido. Formatos estranhos também sinalizam as mortes de estrelas, que acabam com sua existência não de forma suave, mas com explosões violentas. Aproximadamente há 7.000 anos-luz, evidências de aparência peculiar de tais explosões perduram. Isso foi observado em raios-x e, quando olhamos para sua estrutura, parece que tem esses olhos escuros e fantasmagóricos e um rosto sorrindo quase como uma abóbora macabra. Considere isso uma evidência do passado, sinalizando um mistério de mais de 1.000 anos. No ano 1006, uma estrela brilhante foi repentinamente vista no céu e permaneceu por vários meses. Era uma estrela mais brilhante que Vênus. Poderia ser vista durante o dia. O que isso poderia ser? Agora sabemos que este objeto é um remanescente, os gases expandindo de uma estrela que explodiu, uma supernova. A remanescente de supernova mais famosa é a nebulosa Caranguejo. Seu formato lembra a carapaça de um caranguejo. Outra é chamada de Mão de Deus, devido ao formato de dedos longos que o gás brilhante parece formar. Aproximadamente 300 remanescentes de supernova são visíveis com alguns detalhes aos telescópios da Terra, cada um com uma forma diferente. Nas remanescentes de supernova, vemos uma variedade de formas diferentes. Algumas parecem com o símbolo arroba, algumas parecem o Q, a letra Q, algumas são redondas. Tem até uma que parece um peixe-boi. Não sei como foi visto um peixe-boi. Isso é uma loucura. Como um formato redondo simples de uma estrela explode para criar remanescentes tão bizarras? Para investigar, o astrônomo Andy Howell recruta a ajuda de pirotécnicos. Vamos usar esse tipo de explosivo. Bom, uma supernova começa com uma estrela que é esférica e às vezes as explosões são esféricas, às vezes não. Então será interessante ver. Claro, vamos até o detonador e fazer uma tentativa. Ah, legal. Eu esperava ver um pistão ou alguma coisa assim, como nos velhos tempos. Estamos prontos? Prontos. Tudo bem. 3, 2, 1. Uou! Uau! Uou, isso foi demais! Vamos voltar e ver do começo. Está explodindo de forma não completamente esférica. E vemos que nas estrelas, algumas vezes, quando você explode a estrela fora do centro, você tem uma explosão irregular. E uau, aqui realmente vemos este funil de material saindo, estragando a simetria esférica. E às vezes vemos isso nas remanescentes de supernova. Você verá um pequeno jato que projeta da supernova. Então não é exatamente uma supernova, mas é bem semelhante.
Algumas explosões estelares, assim como nebulosas planetárias, parecem ter duas personalidades. Como uma estrela pode possivelmente formar uma esfera e depois explodir em duas direções diferentes? Estamos tentando demonstrar como algumas formas que vemos em remanescentes são bipolares. Explosões acontecem não esfericamente, mas elas saem pelas laterais. Um cinto de fragmentos densos pode circundar uma estrela explodindo no espaço. Na Terra, uma barreira de metal entre as cargas explosivas faz o mesmo efeito. Toda vez que há uma obstrução, é claro, a energia seguirá para onde tem menos resistência, vai simplesmente explodir. Olha, vamos acender e ver o que acontece. Tudo bem, está pronto? Pronto. Certo. 3, 2, 1. Quando fazemos uma explosão com uma barreira no meio, temos esses lindos lóbulos saindo de cada lado. Vemos isso em muitos contextos astrofísicos, onde você tem um anel ou um disco de material e ele obstrui a explosão ou a massa perdida da estrela, e você vê coisas saindo por esses lóbulos. De todos os formatos bipolares no universo, tem um que atrai a atenção especial. A nuvem dupla de gás brilhante esconde uma estrela gigante, agora considerada uma supernova ultrapoderosa em ação. O que a torna tão diferente? E por que alguns pensam que poderia extinguir milhões de espécies na Terra? Na busca no espaço por suas formas mais estranhas, um certo local próximo da constelação Cruzeiro do Sul se destaca. Lá, nossos antepassados já ficaram perplexos por um mistério repentino de uma estrela antiga chamada Eta Carinae. Eta Carinae é uma estrela que estava relativamente obscura por muito tempo, mas no começo de 1840 se iluminou para tornar-se a segunda estrela mais brilhante do céu. Um século depois, outra camada de mistério envolveu a estranha estrela. Nos anos 40, observações de telescópio da Eta Carinae mostraram que não era apenas uma estrela pontuda, mas que tinha uma nebulosa, uma nuvem de gás ao redor dela. E, de fato, o formato fez as pessoas pensarem em um pequeno homem com braços e pés curtos e uma cabeça pontuda. A nebulosa recebeu o nome de homúnculo, devido à criatura humanoide que alquimistas disseram ter criado em seus frascos de laboratório. Os telescópios de hoje nos dão uma visão muito clara da nuvem de gás. Que forças estavam em ação para esculpir este formato estranho? Para explorar a resposta, a astrônoma Laura Denley quer trazer a nebulosa até a Terra. Brian! Oi, Laura. Bom te Tudo ver. bem? Impressão 3D de última geração permitirá que ela segure o homúnculo na palma de sua mão. Ele, na verdade, separa camada por camada em uma trajetória que vai ser traçada pela impressora 3D. Uau, não é tão diferente do que os cientistas fizeram quando observaram. Em 2014, astrônomos reuniram aproximadamente 100 imagens de telescópio da homúnculo, essencialmente escaneando-a em 3D. Agora, a impressora usa as informações para depositar filamentos plásticos em uma plataforma, onde durante um período de 8 horas, as imagens de telescópio ganham forma sólida. É incrível ser capaz de segurar na minha mão a nebulosa homúnculo. Eu a observei quando era estudante, mas poder olhar para ela e ver coisas que você não pode ver da Terra é algo realmente extraordinário. Durante muito tempo pensamos que a Eta Carinae era uma estrela única, então agora sabemos que é um par binário. O que não sabíamos é se o par binário teve alguma influência sobre o formato desta nebulosa homúnculo. Agora, com este modelo 3D, sabemos que sim. Ondulações e sulcos em cada ponta da nebulosa, mais duas protuberâncias distintas, são as pistas-chave. Dentro da nebulosa, as estrelas binárias se circundam. Uma 30 vezes a massa do Sol, a outra 90. Cada uma emite fluxos de partículas intensos chamados de ventos estelares. A estrela menor move-se ao redor da maior, esculpindo um túnel pelos ventos estelares, deixando marcas físicas na nuvem da nebulosa.
A história de Eta Carinê, no entanto, está longe de acabar. No futuro, sabemos que a Eta Carinê vai, na verdade, ter uma morte explosiva. E naquele momento, quando ela explodir, vai colidir com esses gases que tinha previamente ejetado, e isso fará com que se torne enormemente mais poderosa do que uma supernova típica e comum. Alguns acreditam que pode produzir uma explosão de raios gama, um raio mortal de radiação que poderia causar uma extinção em massa aqui na Terra. A maioria dos astrônomos, no entanto, dizem que está longe demais e o raio não atingiria diretamente, então estamos salvos por hora. Formatos que lembram humanos tais como a estranha homúnculo estão em todo lugar no universo. O universo poderia estar tentando chamar nossa atenção? Quando olhamos ao redor e vemos estes formatos incríveis na natureza, nós os mapeamos com coisas que estamos familiarizados aqui na Terra, como uma borboleta, ou um rosto, ou um olho. E este fenômeno é chamado de pareidolia. Simplesmente significa que nossos cérebros de macaco evoluíram para reconhecer coisas que seriam de interesse para nós como pessoas. Rostos, em especial, surgem para nós em todo lugar. Como os antigos, nós ainda vemos o homem na Lua. O Sol, recentemente, teve atividade na superfície como um rosto. E se você olhar com cuidado, a Lua de Saturno, Dione, você verá um rosto lá também. Mas Saturno é o epítome de formas estranhas. Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. Mas eu conheço algumas pessoas que não acham que Saturno seja bonito. Os antigos imaginaram que o planeta era uma esfera simples. Mas quando Galileu o olhou através de seu telescópio em 1610, a imagem indistinta trouxe um novo mistério celestial. Quando Galileu primeiro observou Saturno, ele tinha um telescópio realmente rudimentar e uma visão não muito boa. Então, o que ele viu foi um corpo planetário ou algo que parecia ser um corpo planetário com lóbulos em suas laterais. Então, ele desenhou em seu caderno um planeta que tinha esses lóbulos e arcos na lateral do planeta. Conforme Saturno e a Terra revolvem ao redor do Sol, o ângulo de Saturno, quando olhamos para ele, está sempre mudando. Para os primeiros telescópios, isso foi um desafio. Uma das dificuldades adicionais seria o fato de que essa forma indistinta com duas extremidades estava, na verdade, mudando e, por isso, é claro, os anéis estão mudando sua inclinação, de uma forma ou de outra, quando olhamos para eles. Quando estão alinhados, eles quase desaparecem. Então, teria sido muito complicado identificar o que faria essa forma mudar. Quando os astrônomos concluíram que Saturno tinha anéis, o problema foi resolvido. Mas precisou de pensamento avançado além do século XVII. Foi realmente um insight incrível. Ninguém tinha visto ou mesmo pensado sobre algo assim. Tinham visto planetas pelos telescópios que estavam por toda parte, mas imaginar um planeta com anéis ao redor dele era realmente fruto da imaginação. Mas os anéis não são as únicas formas estranhas circulando Saturno. O planeta é rodeado por um conjunto misterioso de objetos estranhos, dentre eles 62 luas conhecidas. Minha lua de Saturno favorita é Mimas, porque parece com a Estrela da Morte. Parece exatamente como a Estrela da Morte. Em Guerra nas Estrelas, eles dizem, não é uma lua, é uma estação espacial. E é o que parece. Mas sabemos que o raio laser mortal em Mimas é, na verdade, apenas uma cratera. Houve um impacto gigante em seu passado. Mas o formato mais misterioso no sistema de Saturno está no próprio planeta anelado. Centralizada em seu polo, há uma forma bizarra que parece impossível na natureza. Poderia ser um sinal de vida inteligente? Formas e padrões estranhos nos céus confundiram a humanidade por milhares de anos. Enquanto a ciência moderna explica muitos dos fenômenos que desconcertaram os antigos, ela também desvenda novos mistérios que estamos somente começando a entender.
Os anéis de Saturno já intrigaram nossos ancestrais. Mas imagens recentes revelam uma forma que parece desafiar a explicação. Um hexágono no polo norte de Saturno. Quando vi essas fotos de Saturno pela primeira vez, o que eu percebi é que em um dos polos tem um hexágono. Eu pensei, mas como isso é possível? As nuvens formando o hexágono formam 6 lados retos, cada um com 13.840 quilômetros de comprimento. 4 planetas terras caberiam dentro dele. Como a natureza pôde criar esta forma aparentemente impossível? Pensa-se que o hexágono seja formado quando ventos com velocidades diferentes, próximos uns dos outros, estejam, na verdade, criando vórtices ou rotações na atmosfera. Mas as rotações em uma atmosfera aceleram para transformarem-se em tempestades. Acontece assim na Terra, onde tempestades espirais produzem furacões ou tornados, todos mais ou menos circulares na forma. O mesmo é verdade para outros gigantes de gás no sistema solar. Como alguma coisa redonda pode criar algo com 6 lados retos? Esta simulação de laboratório em um tanque de fluidos em rotação pode revelar o segredo. 6 vórtices espirais nas extremidades trabalham juntos para criar o formato familiar. Imagina-se que os vórtices no planeta anelado sejam ciclones atmosféricos, grandes tempestades do tamanho da Terra que não são visíveis do espaço. Grande parte da ação está aparentemente abaixo da superfície. Os cantos pontudos do hexágono são os lugares onde há um encontro entre 2 ciclones. Então parece uma forma um tanto anormal na natureza. Mas, na verdade, é naturalmente formada por estas tempestades. Os ventos extremos e nuvens químicas de gás gigantes criam formas em um império de vento e movimentos de fluidos. Mas nos planetas rochosos no sistema solar interior, outras forças estão em ação. O planeta Marte é especialmente rico em rochas e paisagens de formatos estranhos. Vemos muitas formas estranhas em Marte, porque agora temos tantos satélites e robôs e conseguimos ver muito mais coisas sobre o planeta. Então há uma chance bem maior de ver coisas legais. De fato, Marte é o único planeta que sabemos que é totalmente povoado por robôs. É claro que são os robôs que nós enviamos para lá. Os mistérios de Marte começaram nos tempos antigos. Sua cor vermelha levou os chineses a chamá-lo de Estrela de Fogo e os romanos a nomeá-lo como seu deus da guerra. Astrônomos do século XIX acharam que viram canais construídos por alienígenas em um planeta rico em vegetação. A noção de uma civilização marciana poderosa durou até os tempos modernos, quando sondas espaciais revelaram a verdade. A partir de nossa espaçonave que está observando Marte hoje, sabemos que Marte não tem um ambiente rico e exuberante com vida e plantas. Pelas fotografias de Marte, existem apenas formatos estranhos que podemos ver, tanto da órbita como da superfície. Coisas como carinhas felizes em crateras, o homem em Marte, crateras em forma de pegadas, crateras em forma de coração e na superfície vemos rochas que parecem roedores, sapos, frutas, ossos, semáforos, só um monte de coisas diferentes que podemos ver. Fotografias de Marte são postadas online todos os dias. E observadores amadores têm uma obsessão com a internet, vasculhando-a para encontrar objetos bizarros. Isso poderia ser evidência de inteligência, assim como alguns desses amadores acreditam, ou a natureza está nos instigando. Bom, há milhões de rochas na superfície com várias configurações. Em um sistema caótico com tantas variações diferentes, qualquer formato concebível será visível em algum lugar, em algum ponto no tempo. E esses formatos podem mudar.
Em 1976, uma sonda em Marte viu o famoso rosto. Mas em 2001, uma sonda mais avançada viu o mesmo traço. Com luz diferente e maior resolução, o rosto virtualmente desaparece. Contudo, temos uma tendência humana inata para ver formas familiares em todos os tipos de objetos, mesmo aqui na Terra. Bem ali em cima, no topo, eu vejo o que parece uma rã ou um sapo. E se olharmos para trás e inclinarmos nossas cabeças um pouco, podemos ver os traços faciais de alguma coisa que quase parece um troll ou um duende. Então isso realmente demonstra como você pode pegar um terreno desconhecido e acharmos traços nele que parecem bem familiares para nós. As formas de Marte nos ensinam sobre o ambiente que as formaram. Hoje, Marte é um lugar muito seco e com vento. Então, as únicas forças que estão realmente agindo sobre as rochas hoje em Marte são os ventos e os impactos. Tempos atrás, na história de Marte, se Marte fosse um lugar mais úmido do que é hoje, a água teria contribuído também para as formas e aparência das rochas na superfície. Vento e clima podem explicar como as rochas de Marte criam formas tão diferentes. Mas o que explica os formatos ainda mais bizarros surgindo para nós dos lugares mais longínquos do espaço? Entre as estrelas brilhantes fixas permanentemente nos céus antigos, um intruso ocasional causaria medo nos corações de antigos astrônomos. Hoje, os chamamos de cometas, da palavra grega para cabelo longo, uma alusão às suas caudas brilhantes. Para nossos antepassados, eles eram invariavelmente más notícias. Os cometas eram assustadores para nossos antepassados. Eles não sabiam o que eram, eles não sabiam de onde eles vinham. Eles só apareciam e não pareciam com nada que já tinham visto antes. Registros de avistamentos de cometas datam de pelo menos 1600 a.C. na China, onde eram conhecidos como estrelas malignas. Outras culturas os culparam por várias calamidades. O assassinato de Júlio César em Roma, a peste negra na Inglaterra, a chegada dos conquistadores da América do Sul. A ciência moderna nos diz que os cometas são bolas de neve secas, conjunto de gelo e poeira, restos da formação do sistema solar. O Sol os aquece e jatos de matéria jorram para formar suas caudas espetaculares. Mas quanto mais perto você olha, mais estranhos os cometas se tornam. Mesmo por um telescópio, não sabíamos realmente qual era o formato verdadeiro de um cometa, até que pudéssemos ser capazes de enviar espaçonaves para visitá-los e olhar de perto. A sonda espacial Giotto fez o primeiro voo em 1985, revelando um close-up do cometa Halley. Isso provou que os cometas são objetos protuberantes de formas bem estranhas. E agora que já temos imagens, vemos que eles não se parecem com nada que achávamos. Há vários deles que são arredondados. Mas a maioria daqueles que vimos tem um formato com 2 lóbulos. Em 2004, a missão Rosetta foi lançada em uma jornada de 10 anos para orbitar e pousar um robô no cometa a mais de 480 milhões de quilômetros da Terra. Antes do lançamento, o telescópio espacial Hubble tirou 61 fotografias do cometa. Analisando flutuações minúsculas em sua luminosidade, astrônomos calcularam sua forma aproximada. Uma massa irregular girando pelo espaço a 2 rotações por dia. Mas no final de 2014, a sonda finalmente se aproximou do cometa. E os cientistas ficaram chocados com o formato bizarro que viram. A recente missão Rosetta tirou fotos extraordinárias do cometa 67P, mostrando que, na verdade, ele se parece com um patinho de borracha. Teria sido incrível se fosse um patinho de borracha real, mas é apenas um monte de rochas que parecem com um patinho. A questão é, não sabemos realmente como o cometa fica nesse formato.
extremamente complicado e realmente não esperávamos ver algo que fosse dessa forma para começar. Existem algumas formas diferentes nas quais os cometas teriam a forma de dois lóbulos. Uma é certamente dois objetos que se uniram e, quando colidem, não colidem com força suficiente para se distanciarem ou se estilhaçarem, mas acabam grudando um no outro. Mas o cometa 67P poderia ter se formado com um objeto único, adquirindo sua forma incomum depois? Bom, você também poderia imaginar que a física dos cometas está em ação esculpindo esta forma estranha em especial. Conforme o cometa entra em nosso sistema solar, gases começam a ser liberados dele quando é aquecido pela luz do nosso Sol. Você pode pensar neles como se fossem um pouco como geysers no nosso planeta. Atividade geológica onde substâncias aquecidas começam a jorrar do cometa, possivelmente causando rachaduras e remodelando a superfície. A visão detalhada de Rosetta poderia nos dizer quais desses cenários é o certo? Observações recentes mostram que a composição de dois lóbulos do 67P são muito similares, sugerindo que eles vieram da mesma matéria. Também vemos que grande parte da liberação de gás vem direto do pescoço do patinho de borracha, bem na parte mais fina. Então, a desgasta e deixa dois grandes lóbulos em cada ponta. Os cometas são os pesos leves no espaço próximo. Os asteroides e planetas anões são seus primos, mais pesados, mais densos e, em muitos aspectos, mais estranhos. Que forças moldam esses objetos planetários? E por que, em seu centro, há um lugar no espaço onde o X marca o local? O planeta Terra sempre foi alvo de impactos do espaço. Um impacto gigante pode ter extinguido os dinossauros há aproximadamente 65 milhões de anos. E a mitologia antiga é recheada de lendas de rochas vindas do céu. Dizem que o deus grego Cronos lançou um meteoro para a Terra caindo em Delfos, que era considerada sagrada. Isso traz a busca por formas estranhas no universo para o espaço entre Marte e Júpiter, onde os asteroides bizarros são encontrados. A maioria dos meteoritos vem do cinturão de asteroides. Eles são pequenos pedaços de asteroides que, com as colisões, foram retirados de suas órbitas e caíram na Terra. Áustria, 1492. O meteorito de Ensensheim, com 113 quilos, cai com um grande impacto. Um estrondo é ouvido por centenas de quilômetros. Como os cometas, os meteoritos eram más notícias. O imperador Maximiliano estava tão preocupado com o meteorito que mandou acorrentá-lo no chão da igreja, porque só prendendo em solo sagrado poderia neutralizar a influência maligna. Mistérios sobre essas rochas espaciais persistem até hoje. Um formato um tanto sinistro apareceu no cinturão de asteroides em 2010. Por que um X repentinamente aparece ali, com um rastro de fragmentos atrás dele? Aqui temos um asteroide bem singular que tem uma cauda que parece um cometa. Mas maiores observações mostraram que não tem gás na cauda como um cometa teria. Ao invés disso, a cauda é feita de poeira. Os cientistas acreditam que a cauda de fragmentos misteriosa resultou de um pequeno asteroide atingido por um muito maior. Mas por que a nuvem de poeira na forma de um X? Uma possível explicação para o formato de X é que é causado por uma colisão. Os dois asteroides não eram simétricos e então a colisão não é simétrica. Imagine uma poça de água. Se você jogar uma gota nela, você tem ondulações perfeitamente circulares. Mas se você jogar outra coisa, como cubos de gelo com pontas quadradas, você terá um respingo irregular, parecido com o formato de X na colisão do asteroide. Colisões ajudam a fazer do cinturão de asteroides um espetáculo astronômico composto de uma variedade fantástica de aberrações disformes. O asteroide Eros pode parecer uma sapatilha de balé para alguns.
Mas outros asteroides são figuras grotescas que desafiam descrições. As formas protuberantes e irregulares dos asteroides são basicamente bem aleatórias, não há formato comum. Na verdade, formas irregulares são encontradas por todo o sistema solar. Mas por que algumas luas ou asteroides são redondas, enquanto outras são massas bizarras? Os objetos maiores em nosso sistema solar e até alguns asteroides bem grandes podem ter seu formato dominado em grande parte por forças gravitacionais, deixando coisas em uma forma esférica. No sistema solar, tudo acima de aproximadamente 640 quilômetros de diâmetro é esférico, porque daquele tamanho, a gravidade é forte o bastante para esmagar a rocha. Ela pressiona de todos os lados em direção ao centro. É algo como as mãos de alguém pressionando um pouco de neve para torná-la uma bola de neve esférica. A gravidade fez seu trabalho em Ceres, o objeto mais massivo no cinturão de asteroides. A nave espacial Dawn começou a orbitar o asteroide em março de 2015, revelando ser totalmente esférica no formato. Devido ao formato ser dominado pela gravidade, ele se encaixa na definição de um planeta anão. Plutão e outros planetas anões no sistema solar exterior seguem a mesma regra e também são esféricos na forma. A única exceção no nosso sistema solar é o planeta anão Haumea, que tem uma forma bem alongada. Haumea, localizado na órbita de Plutão, está, na verdade, rodando tão rapidamente que as forças centrífugas que ele sofre são suficientes para esticar Haumea em uma forma mais alongada. Mas, além de Haumea, além do sistema solar, além da galáxia, a busca por formas estranhas se estende nas profundezas do espaço. Ali, os cientistas viram uma mancha indistinta entre as estrelas da constelação Andrômeda. Eles ficaram perplexos pelo que era, mal sabendo que um dia ajudaria a solucionar um mistério essencial para revelar o tamanho verdadeiro do universo. Há mais de 1000 anos, observadores identificaram algo estranho entre as estrelas da constelação Andrômeda. Nenhuma estrela, nenhum cometa. Foi um borrão vago e um mistério não solucionado há séculos. Meu formato bizarro favorito no céu é a nebulosa Andrômeda. Era assim que as pessoas costumavam chamá-la, porque eles apenas viram este borrão e eles usaram a palavra nuvem, nebulosa. Mais estranho. A primeira fotografia de telescópio, em 1888, mostrou sua forma oval com braços espirais. Ninguém percebeu que a intrigante nebulosa Andrômeda abalaria a visão da humanidade sobre o universo. Inicialmente, pensava-se que o universo todo consistia de nossa galáxia. Todas as estrelas em nossa galáxia, todas as estrelas que vemos no céu, todos pensaram, bom, é apenas isso. Um dos enigmas das então chamadas nebulosas na época era exatamente o que eram e onde estavam. Quão distante estavam. A nebulosa de Andrômeda estava relativamente próxima ou impossivelmente distante. A pista-chave veio em 1908 de Henrietta Leavitt, uma mulher em uma equipe de mulheres que pagaram 25 centavos por hora no observatório de Harvard para analisar fotografias de telescópio em lâminas de vidro. Henrietta Leavitt passou muito tempo estudando tipos especiais de estrelas variáveis, como aquelas estrelas mudavam sua luminosidade. As então chamadas estrelas variáveis expandem e contraem em um ciclo regular, quase como se estivessem respirando, ficando mais brilhante e mais escuras, mais brilhantes e mais escuras. Leavitt descobriu que pode-se dizer o quão brilhantes certos tipos de estrelas variáveis são a partir de quão rápido estão pulsando. Quanto mais devagar, maior é sua luminosidade. Se duas estrelas variáveis estão pulsando com o mesmo ciclo, sabemos que elas têm a mesma luminosidade. Agora pegue uma delas e coloque-a distante. Parece mais escura para nossos olhos, mas contando os pulsos, sabemos que é tão brilhante quanto a estrela próxima. Então podemos usar essa diferença em luminosidade aparente para calcular a distância entre elas.
O astrônomo lendário Edwin Hubble aceitou o trabalho de detetive. Em 5 de outubro de 1923, ele examinou a nebulosa de Andrômeda e detectou uma estrela variável, que foi chamada de a estrela que mudou o universo. Contando os pulsos, ele descobriu sua distância, que é agora saber-se ser de 2,5 milhões de anos-luz. A distância parecia impossivelmente longe, tão longe, na verdade, que levou a uma única conclusão. Descobriu-se que a nebulosa de Andrômeda é uma galáxia cheia de estrelas, é outra galáxia que é maior que a nossa galáxia. Na verdade, a pequena nuvem misteriosa dos antigos não estava sozinha. Telescópios revelaram outras como ela. Cada uma também era uma galáxia. O universo tinha bilhões delas. Quando descobrimos que Andrômeda está fora da nossa galáxia, foi uma revolução em nosso entendimento de nosso lugar no universo. Então, esta nebulosa de formato estranho, que ninguém sabia o que realmente era, tinha a chave para desvendar um universo de galáxias. Hoje, os astrônomos se surpreendem com o número de galáxias observadas no cosmos. Algumas das formas mais estranhas são formadas quando duas galáxias se aproximam e são torcidas ou distorcidas pela gravidade. Em alguns casos, elas acabam parecendo bem peculiares, como a galáxia do Girino, que tem uma galáxia com uma longa cauda parecendo um girino. Tem as camundongos, duas galáxias com duas caudas saindo. Tem a galáxia Antena, de novo, duas galáxias com duas antenas saindo. Vivemos em um universo cheio de galáxias de formatos estranhos, cada uma povoada de asteroides, cometas e nebulosas de formas bizarras, e cheias de planetas cobertos por rochas de formas peculiares. Desde nossos antigos antepassados vendo um rosto na Lua, até cientistas modernos vendo um hexágono gigante em Júpiter, os céus escondem mistérios pelo tempo e em toda a escala. Talvez a maior estrutura no universo seja esta rede incrível de filamentos que liga todas as galáxias juntas. É como um andaime do universo. Talvez seja até o esqueleto do universo. A última versão do esqueleto cósmico é gerada pelo projeto Illustris, uma simulação de supercomputador. Como os diagramas e modelos da esfera celeste criados por nossos antepassados, ele essencialmente circunda todo o universo visível. Impressionante no telescópio, ele mostra a estrutura do cosmos nos mínimos detalhes. É um grande panorama de literalmente tudo que podemos ver. E, em um universo de formas estranhas, com certeza, é a forma mais estranha de todas.